Queridos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Moisés Moreno vos falando nesta manhã. Nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso terceiro trimestre da revista da CPAD. Nós estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise, essa revista maravilhosa da CPAD, e a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para nossos dias. E nós estamos aqui, queridos, na nossa quarta lição, 26 de julho de 2020, que tem como título: A construção do templo enfrentou oposição. Texto áureo: assim edificamos o muro, e todo o muro se encerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6, a verdade prática é: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos toda a resistência do maligno. A nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 4, versículo 7, 9 e 11, 12 e 13, e o versículo 15 e 16, e do versículo 21 ao 24. Objetivos específicos: mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. Saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo, como os samaritanos se levantaram contra, a edificação do templo, a construção dos muros do templo, explicar a falta de resistência dos judeus, discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cerraram a obra. Então, queridos, observe bem uma coisa: o rei Ciro, rei da Pérsia, já tinha assinado um decreto, permitindo que Israel, o povo judeu, voltasse para Judá, para Jerusalém, construir as suas casas, construir o templo, construir os muros, construir aquela nação. E o povo estava animado, o povo estava trabalhando. O templo ainda não estava edificado, mas eles já tinham, sob a orientação e direção, liderança, melhor dizendo, sob a liderança de Zorobabel, o povo estava trabalhando. Estavam construindo os muros, já tinham começado os alicerces do templo, já tinham até edificado o altar e já estavam ali naquele local oferecendo sacrifícios, fazendo culto, os levitas ali com seus saltérios, com as suas harpas, sob a direção, na frente ali do povo judeu, cantando, adorando, cultuando ao Senhor. E essa animação toda que o povo de Israel, esse avanço todo do povo de Israel, despertou os seus inimigos. Porque quando Israel foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia, no cativeiro, as 10 tribos de Judá, o que aconteceu? Os samaritanos, vendo a terra de Jerusalém, a terra de Judá, deserta, despedaçadas, o que eles fizeram? Eles tomaram posse daquela terra. Pessoas que adoravam outros deuses, a um deus pagão, e eles tomaram posse daquela terra. Então, quando os judeus chegaram do cativeiro e começaram a tomar posse daquilo que pertencia ao Israel, eles não gostaram. Levantou-se uma ira muito grande no coração daqueles samaritanos que estavam na terra de Judá. E o que eles fizeram? Eles escreveram uma carta, e nessa carta só tinha coisas mentirosas. Escreveu para o rei Ciro, rei da Pérsia. E o rei Ciro, não tendo conhecimento da situação, acreditou naquela carta e deu ordem para parar a construção. Mas observe bem uma coisa, que a Bíblia declara que o problema foi que, querido, toda vez que nós nos colocamos à disposição de fazermos a obra do Senhor,
temos animação de fazer a obra do Senhor, colocamos a obra do Senhor como primazia na nossa vida, temos interesse, colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, em fazer a obra do Senhor, fazer a vontade de Deus, cumprir o ministério de Deus em nossas vidas, o diabo sempre vai se levantar. E o diabo sempre vai levantar mensageiros, os seus opressores, né? Sempre seremos perseguidos. Jesus mesmo disse: vos envio como ovelhas no meio de lobos. Por causa do meu nome vocês vão ser perseguidos, vão ser caluniados. Né? No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. Então, quando nós colocamos o desejo de nós fazermos a vontade de Deus, cumprir o ministério, a obra de Deus na nossa vida, o diabo se levanta, o inferno se levanta. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Os samaritanos se levantaram, conseguiram influenciar o rei proibiu a construção. Mas o que me chama a atenção nessa lição de hoje foi a falta de perseverança dos judeus. Os judeus não reagiram, os judeus não perseveraram, os judeus não confiaram em Deus. Zorobabel, que era um líder dos judeus, estava mal espiritualmente. O povo não fez resistência nenhuma, não depositou a sua confiança em Deus. Eles poderiam muito bem tentar ir até o rei e explicar a situação para o rei, que o rei não estava sabendo de nada. Eles poderiam ir até o rei, explicar a situação, dizer que aquela carta que os samaritanos escreveu para ele era tudo mentira, era tudo calúnia, mas nem isso eles fizeram, não se defenderam, abriram mão. Isso mostrando a posição espiritual deles, a falta de fé em Deus, né? Porque Deus tinha cumprido com a sua palavra, levantou um despertamento espiritual, quando se cumpriu os 70 anos do cativeiro, libertou o povo de Israel, fez o rei levantar um decreto liberando eles para ir para a terra, e eles, o que eles tinham que fazer? Confiar mais em Deus, depositar sua confiança em Deus. Querido, eu não sei qual é a situação difícil que você está vivendo na sua vida. Eu não sei quais são os inimigos que estão se levantando na sua vida, as barreiras que estão se levantando na sua vida, mas eu quero te dizer, resista, persevere, não desanime, confie no Senhor, não se esqueça que existe um Deus que está do seu lado. O inferno vai se levantar, pessoas vão se levantar, o mundo pode se levantar, mas o Todo-Poderoso está do seu lado e você vai vencer todas as barreiras, todas as resistências, porque o nosso Deus, Ele está ao nosso lado. Quando Josafá estava ali, liderando o povo de Judá, e ele ficou sabendo que 3 nações muito poderosas estavam vindo ao seu encontro para destruir Josafá e o povo de Judá. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os moradores da montanha de Seir, essas 3 nações poderosas. A Bíblia fala que eles vinham como gafanhoto, eram milhões de soldados. E Josafá não tinha como se defender. E o que Josafá fez? Josafá levantou um decreto em Judá. Todo o povo tinha que jejuar, todo o povo tinha que buscar Deus em oração, todo o povo tinha que participar do culto, e o povo estava ali, os levitas adorando, e o povo orando e buscando a presença do Senhor. E diz a Bíblia que Deus respondendo a oração de Josafá, porque é isso que acontece, querido, quando nós colocamos diante as nossas dificuldades, as barreiras que se levantam contra nós. Quando nós entregamos nas mãos de Deus, confiamos nas promessas do Senhor, nos humilhamos diante dele e clamamos em oração, é isso que Deus faz. Ele responde às nossas orações. O salmista diz assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É isso que Deus faz, querido, quando nós clamamos. É isso que Deus faz quando nós nos humilhamos perante a presença dele. Ele se inclina e ele ouve a nossa oração. É isso que ele faz. A nossa oração chega quando nós nos humilhamos diante de Deus. E quando nós nos apresentamos diante de Deus com o coração quebrantado, um coração contrito, Deus não resiste. Deus não tem resistido à sua oração. Eu tenho certeza que a oração de Deus tem chegado em suas narizes como perfume suave. Querido, e Deus
Respondendo à oração de Josafá, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre o profeta Jaziel e o profeta Jaziel profetizou. Ó Josafá, ó Judá, não temais nem vos assusteis, porque esta peleja não é vossa. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede o livramento do Senhor para convosco. Então Deus fez aquelas 3 nações, os filhos de Moabe, os moradores da montanha de Seir, os filhos de Amon, essas 3 nações que estavam vindo unidas para destruir Josafá. Deus fez que eles se estranhassem entre eles, olhassem um para o outro como inimigo, e eles lutaram um contra o outro. E quando Josafá foi lá no vale, estavam todos eles mortos, os inimigos do povo de Israel. Sabe por quê? Porque Josafá clamou, Josafá confiou. É isso que tinha que ter feito esse povo aqui, o povo de judeus, na época de Zorobabel, na época que eles chegaram lá do cativeiro, chegaram em Judá, para construir os muros, para edificar as casas, construir o templo de Deus. Né? Eles tinham que ter confiado em Deus, eles tinham que ter se humilhado diante de Deus, confiar que existe um Deus que ia dar vitória a eles sobre os seus inimigos. E eles não fizeram isso. A Bíblia declara: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O que aconteceu? O rei, mediante aquela carta mentirosa dos samaritanos, ele acreditou naquela carta mentirosa, sob as calúnias que os samaritanos, seus inimigos, inventaram contra o povo judeu. Ele mandou parar a construção. Ele mandou parar a construção do templo. 15 anos depois, o que aconteceu? Aí sim, depois de 15 anos, só depois de 15 anos, o povo de Israel encontrou liberdade novamente para voltar a construir o templo, para voltar a construir os muros de Jerusalém. Porque não perseveraram, porque não confiaram no Senhor. Querido, o nosso Deus, ele está ao nosso lado. O nosso Deus é aquele que sabe daqueles que têm se esforçado em fazer a sua vontade e fazer o desejo em sua vida. Entenda uma coisa, isso me faz me lembrar de Neemias, quando Neemias estava edificando o templo. E seus inimigos, vendo que ele estava construindo o templo, construindo os muros, e Neemias, Sanbalat convida ele para ir até o bosque para se encontrar com ele, mas era uma emboscada que eles queriam matar Neemias. Mas Neemias vira para ele e diz: eis que estou fazendo uma grande obra e que não posso parar. Porque cessaria esta obra? Então, que da minha palavra para você nesta noite, sob a direção do Espírito Santo, esta obra grande, maravilhosa que Deus te chamou para você fazer, faça como Neemias, não pare, não desista. Neemias tinha um objetivo, Neemias tinha um propósito de construir aqueles muros. Eu tenho certeza que você tem um propósito na sua vida. Não deixa que o inferno, as potestades, os principados, as hostes espirituais da maldade, Satanás, né, os seus mensageiros que se levantam contra a sua vida, venha conseguir impedir você, mas persevere, confie em Deus. Né? A Bíblia declara que o reino de Deus é tomado à força, querido. O reino de Deus é tomado à força. Somente aqueles que perseveram, a Bíblia diz assim, ó, aquele que persevera até o fim será salvo. Aquele que perseverar. Então essa lição de hoje fala sobre que nós não devemos deixar de confiar em Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Essa lição fala que nós devemos confiar no Senhor e não fazer como esse povo aqui judeu. O comportamento, a atitude deles. Nós devemos confiar no Senhor, perseverar, confiar que existe um Deus. Jesus disse assim, eis que estaria convosco todos os dias, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Existe um Deus que está com você, existe um Deus que está ao seu lado. Nós vamos ler essa parte aqui. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desanimado diante do seu inimigo. Então Zorobabel, nessa luta, ele confiava em si mesmo.
E quando ele viu que seus inimigos estavam perseverando sobre ele, sobre o povo judeu, ele desanimou. Querido, entenda uma coisa, para nós terminarmos aqui. Entenda uma coisa, o nosso Deus, é Ele que nos dá força. Por nós mesmos não conseguimos. Por nós mesmos não conseguimos. Pela nossa capacitação, pela nossa força, não conseguimos. É o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, dentro de você, que nos dá força para resistir o pecado, que nos dá força para resistir às angústias desta vida, à luta dessa vida e perseverar até o fim. Então, mantenha o seu relacionamento com o Espírito Santo. É Ele que te dá força. É Ele que te dá condições de você e me dá condições para nós resistirmos o pecado e ficarmos firmes nesta grande obra que o Senhor tem nos ajudado. Então, querido, nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus venha falar mais ao seu coração. E não se esqueça, não tenha as mesmas atitudes, o mesmo comportamento que esse povo teve aqui nessa época. Mas persevere, não desanime. Coloque a obra de Deus como prioridade na sua vida. Confie no Senhor. Persevere, seja firmes e constantes, porque no final você vai cantar o hino da vitória. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus.